Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com Comece Bem o Seu Dia. Sou o apóstolo Paulo Henrique, venho aqui na sua casa, no seu trabalho, através do celular, do tablet, do computador, na TV, né? Talvez você está só no áudio aí, fazendo a sua academia, mas eu não, né? Estamos aqui de segunda a sexta, 7 horas da manhã, mas você pode estar assistindo em qualquer outro horário, trazendo palavras, colocando em prática essa questão do devocional, uma coisa assim muito importante para a nossa vida, é ter um tempo diário com Deus, seja na leitura da palavra, tempo de oração, tempo de ouvir uma ministração, né? Você fazer um estudo, ler um bom livro, ler a Bíblia, né? E hoje, um dia que eu quero falar sobre esperança. Você já viu aquele, de repente você até falou, eu já perdi a esperança nisso. Eu já perdi a esperança naquilo. Eu não tenho mais esperança de que isso vai dar certo. Sabe essa palavra, essa frase? É como se você estivesse dizendo assim: não tem mais jeito. Mas eu quero ler um texto que está em Zacarias capítulo 9, versículo 12. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Que diz assim: voltem à sua esperança, à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Por que palavra? Eu profetizo isso sobre a tua vida. Restauração em dobro por tudo aquilo que você está com esperança de ser restituído. E para a minha vida também. Aqui é um momento muito difícil de uma nação, da nação de Israel. E Deus libera essa palavra, vocês que são prisioneiros da esperança. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês que não desistiram, vocês que continuaram, apesar da luta, apesar da adversidade, apesar da crise, vocês resistiram a tudo isso. A palavra prisioneiro, olha que interessante, significa alguém que está acorrentado, alguém que está preso. E aí o profeta está trazendo uma palavra de Deus que ao prisioneiro da esperança, ou seja, aquele que está acorrentado à esperança, que nada vai tirar a esperança dele. Não importa a circunstância, não importa o quadro, não importa. Eu creio em Deus, eu estou agarrado aqui, eu tenho esperança que Deus vai dar uma virada nisso, ainda que eu não veja, meus filhos virão, não importa. E aí a profecia é: vocês prisioneiros da esperança. Eu tenho uma notícia, eu vou restaurar tudo em dobro para vocês. O que eu quero falar com você? Não perca a esperança. Talvez o seu dia hoje seja assim: apóstolo, eu estou no melhor dia da minha vida. Glória a Deus. E talvez você está assim: apóstolo, vou jogar a toalha. Inclusive, eu não sei nem se eu vou mais assistir o Comece Bem o Seu Dia, porque tá difícil demais para mim. Irmão, receba essa palavra. Seja acorrentado na esperança. Não jogue a toalha. Não desista. Isso não é uma luta de boxe. Você vai jogar a toalha e vai parar. Não. Continue. Paulo, ele tem um texto, depois você pode ler, né? Romanos 7, 21, 25, que ele fala que a carne dele é escrava do pecado e a mente dele escravo de Deus. Olha que coisa interessante. A nossa carne, ela está acorrentada muitas vezes naquilo que não presta, naquilo que vai dar errado, porque segundo o padrão não tem como dar certo, e todas essas coisas. É muito fácil enxergar isso com os olhos da carne, mas com os olhos da esperança, que Paulo está dizendo, a minha mente está escrava de Deus, que é para a gente ficar acorrentado com a esperança. É para a gente continuar perseverando. É para a gente continuar. Poxa vida, esses dias eu vi um post. Eu falei: não, não é possível. Uma coreana bateu o recorde de tentativas de tirar a habilitação. Mais de 940 vezes. É isso mesmo que você ouviu e pode pesquisar que você vai encontrar isso. Eu falei assim: não, não é possível. Pensa, 940 vezes.
ela não perdeu a esperança. Esse é um exemplo a ser seguido. Não perdeu a esperança. Eu vou tirar a carteira de habilitação. E você? 3 vezes você tentou? 8 vezes? 15? Você tentou resolver um problema? Tentou abrir um negócio? Tentou, sei lá, ministério? Eu não sei. E você está perdendo a esperança. Não, não perca a esperança. Agora tem duas coisas para falar para você. Não espere aplauso da sua carne, porque a esperança tem a ver com o espírito. A sua carne não vai querer. A sua carne vai falar: chuta o pau da barraca, chuta o balde de leite, vai, para com esse negócio. Isso aí que o apóstolo está falando é conversa. Não entra nessa, não. Aí a sua mente tem que estar igual a do apóstolo Paulo. Tem que estar cativo no trono de Deus. Tem que estar agarrado na palavra de Deus. Agarrado em Zacarias, qual que é o texto? 9:12. Deus vai restaurar tudo em dobro. Sabe o que significa a palavra esperança? Eu fui pesquisar aqui, ó. A palavra esperança em hebraico é tikvah. Tikvah. Eu não falo hebraico, mas dá para pegar aqui. Tikvah. É interessante que a palavra é a mesma para corda. Isso mostra que a ideia de esperança é estar amarrado e amarrado em Deus. Olha que coisa interessante. A palavra esperança, ela é a mesma palavra para corda. Então, quando você está com esperança, você está passando a ideia que você está amarrado com Deus. Você está amarrado com a promessa, você está amarrado com o que Deus vai fazer, com o que Deus está fazendo, ou ainda que Deus não esteja fazendo, você está amarrado com Ele, sabendo que Ele vai fazer. Uma outra coisa muito profética, muito, guarda isso. O símbolo da palavra esperança é a âncora, ou seja, aquilo que estabiliza a tua vida, é o que estabiliza um navio. As ondas batem, o vento vem, mas o navio está ancorado, ele está firme naquela região. Você está firme, convicto nesse projeto que Deus tem para a tua vida ou nessa adversidade que você esteja enfrentando, que ela vai passar. A Lucas 8:22 fala sobre isso aí, que vem uma tempestade, mas a esperança, a âncora, a corda estava lá e o nome dele é Jesus. E o que que acontece? Apesar de todo aquele embate, com ele lá, a esperança lá, a abundância vem, o mar se aquieta. É isso que você tem que estar agarrado. Talvez tenham áreas da sua vida que você está pensando: puxa vida, eu vejo tanta gente que parece que sem Deus está melhor. Sério, sério. Só que eu tenho um versículo para você aqui. Provérbios 10:25. Preste atenção, se alguém puder anotar aí, não se esquece de assinar o canal, de enviar, se inscrever, ativar o sininho. Provérbios 10:25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Vou repetir. Provérbios 10:25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Porque existe uma âncora na nossa vida, existe um Deus na nossa vida, existe uma fé, existe a palavra de Deus. Isso que nos sustenta quando vem aquela tempestade, quando vem aquele maremoto, terremoto, e que nós continuamos firmes na presença de Deus. Você não vai conseguir isso só querendo. Você precisa conhecer a palavra, você precisa andar com Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Não é um passe de mágica, é um relacionamento. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz. Veja, voltem para a sua fortaleza. Lembra do texto? Eu vou te explicar. Historicamente, o povo cativo iria voltar para Jerusalém, mas profeticamente ele está dizendo para nós voltarmos para Cristo. O texto de Zacarias,
está falando historicamente para o povo cativo voltar para Jerusalém, mas profeticamente, Zacarias está dizendo para mim e para você: olha, volte-se para Cristo. Lá é que haverá a restauração, a restituição, lá que haverá o recomeço, a reconstrução, mas você tem que estar agarrado na esperança. Se você não tiver agarrado na esperança, você desiste. É por isso que muitos começam a caminhar, começam a andar e quando vê, acaba desistindo. A palavra esperança é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. A Escritura frequentemente se refere à esperança como a expectativa de vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Então aqui nós temos duas promessas que devemos estar esperançosos. Primeiro, é porque um dia passaremos a eternidade com Cristo. Segundo, é porque as promessas que ele nos fez na sua palavra e individualmente, aquela que ele fez para você, aquela que ele fez para mim, vai se cumprir independente da circunstância que vivamos. Tem momentos que nós vamos viver dias, meses, talvez até anos, assim, velocidade cruzeiro. Mas pode ser que enfrentamos alguns momentos mais difíceis da nossa vida. E nessa hora nós temos a esperança, nós temos a âncora de Cristo que vai nos deixar firme, convicto que nós não seremos destruídos, que isso não é o nosso fim e que isso vai nos fortalecer para viver dias maiores. E aqui eu termino 3 coisas para se manter a esperança pulsando em nossa vida. Número 1, alimente-se da palavra de Deus. Gente, não é religiosidade você separar um tempo todo dia, inclusive conosco aqui, não comece bem o seu dia, claro. Se você não estiver conosco aqui, eu vou ficar triste. Não é religiosidade. É que vida cristã tem a ver com continuidade, tem a ver com aprendizado, não tem a ver com rituais, tem a ver com relacionamento. Como você tem um amigo, você se relaciona com ele. Às vezes você fica um dia sem falar com ele, mas no outro dia você mandou um WhatsApp, você perguntou, você marcou uma janta, você marcou um lanche, você marcou um café. Relacionamento. Então, alimente-se da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A segunda coisa, você quer alimentar a sua esperança pulsando na tua vida? Entregue o controle para Deus. Agora escute, entregar o controle para Deus não é sair fazendo um monte de besteira e entregar o controle para Deus. Entregar o controle para Deus é aquilo que você está fazendo, o que cabe a você fazer, mas que não está sendo suficiente. Aí você diz assim, peraí, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que eu posso fazer. Então eu confio que Deus está no controle e eu vou conseguir descansar em Deus, porque eu sei, eu vou fazer a minha parte e Ele vai fazer a parte dele. E terceiro, tenha uma vida de relacionamento com Deus, através da oração, através do jejum, através do estudo. Eu vi uma pessoa falando algo que eu falei assim, gente, quero falar isso na nossa igreja. Nós não devemos só ler as Escrituras, nós devemos estudar as Escrituras. Porque só ler pode passar desapercebido algumas coisas ali. Mas quando você para e estuda, e aí eu tenho uma coisa minha para falar para você, não se preocupe, eu vou ler a Bíblia inteira em uma semana. Não é isso. Se você ler um versículo bem lido, bem estudado, ele ficou encravado no seu coração. Agora, você pode ler 20 capítulos com leitura dinâmica e você só cumpriu um ritual. Não é isso. Então, tenha uma vida de relacionamento com Deus, tenha uma vida de compromisso com Deus e pode ter certeza, aquilo que você não consegue fazer, o Espírito Santo entra com a parte dele. Mas aquilo que você pode fazer, o Espírito Santo não vai fazer. É como um pai com um filho. Tem coisas que o filho não pode fazer, o pai vai lá e faz. Mas tem coisas que o filho pode fazer. E para o crescimento do filho, o pai vai dizer para ele, vai lá e faz, porque você pode fazer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua casa e fique agarrado na esperança daquilo que Deus tem para a tua vida, porque haverá restituição em dobro se você for um prisioneiro da esperança. Deus te abençoe.